Boa noite a todos. Quero desculpar-nos, hoje nós estamos sem problema com som. Tivemos um probleminha, não conseguimos resolver, então hoje vai ser na base do popular no gogó, tá ok? Bem-vindo à casa de Pedro e Nair, alguém na casa pela primeira vez. Seja bem-vindo à casa de um celeiro de luz, fundado por seu Pedro e dona Nair. Vou começar com a leitura do livro de Fonte Viva, do Chico Xavier, através do Espírito de Emmanuel. Capítulo 45. Somente assim, nisto é glorificado... Vocês estão escutando bem? Eu posso falar? Tá bom? Nisto é glorificado, meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Jesus, João, capítulo 15, versículo 8. Em nossas aflições, o Pai é invocado, nas alegrias é adorado, na noite tempestuosa é sempre esperado com ânsia, no dia festivo é reverenciado solenemente, louvado pelos filhos reconhecidos e olvidado pelos ingratos, o Pai dá sempre, espalhando as bênçãos de sua bondade infinita entre bons e maus, justos e injustos. Ensina o verme a rastejar, o arbusto a desenvolver-se e o homem a raciocinar. Ninguém duvide, porém, quanto à expectativa do Supremo Senhor a nosso respeito. Da existência em existência, ajuda-nos a crescer e a servi-lo para que um dia nos entreguemos vitoriosos em seu divino amor e possamos glorificá-lo. Nunca chegaremos, contudo, a semelhante condição, simplesmente em razão dos mil modos de coloração brilhante dos nossos sentimentos e raciocínios. Nossos ideais superiores são imprescindíveis e, no fundo, assemelham-se às flores mais belas e perfumosas da árvore. Nossa cultura é, sem dúvida, indispensável e, em essência, constitui a robustez do tronco respeitável. Nossas aspirações elevadas são preciosas e necessárias e representam as folhas vivas e promissoras. Todos esses requisitos são imperativos da colheita. Assim também ocorre nos domínios da alma. Somente é possível glorificar o Pai quando nos abrimos aos seus decretos de amor universal, produzindo para o bem eterno. Por isso mesmo, o Mestre foi claro em sua afirmação, que nossa atividade dentro da vida produza muito fruto de paz e sabedoria, amor e esperança, fé e alegria, justiça e misericórdia, em trabalho pessoal digno e constante, porquanto somente assim o Pai será por nós glorificado, e só nessa condição seremos discípulos do Mestre crucificado e redivivo. Eu vou pedir a quem tiver com telefone celular que mantenha ou ele em modo vibratório ou desligue para não atrapalhar os trabalhos da noite de hoje. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Pai maior. Querido e amado Mestre Jesus, mentores da casa de Pedro e Nair, agradecemos aqui mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos para podermos aprender mais um pouquinho dos seus ensinamentos que nos deixou aqui quando esteve encarnado e prossegue mesmo na espiritualidade, nos auxiliando, nos acompanhando, nos orientando. Esteja conosco hoje e sempre, Mestre, e que ilumine ao nosso irmão Leco, que fará o estudo da noite de hoje, e a nossa irmã Célia, que fará a psicografia. Fique conosco hoje e sempre, Mestre. Que assim seja, graças a Deus.
Pronto, eu acho que tá dando para ouvir bem, né? Tô lembrando quando eu comecei a fazer palestra aqui, isso tem uns 30 anos, não existia essa tecnologia de microfone, então era sempre no gogó falando. Então, depois que a gente botou microfone, o pessoal ficou mais à vontade lá atrás. Antigamente era todo mundo apertado aqui na frente. Marcelo lembra, né? Marcelo tá quanto tempo aqui na Casa Espírita? Você é tão velho quanto eu, né? E hoje o nosso tema, né, a gente vai falar sobre movimento espírita. E mais uma vez, eu caí de paraquedas aqui, tá? Então, eu vou pedir desculpa para vocês, porque não estou nem um pouco preparado. Mas, na verdade, a gente sempre está um pouquinho preparado. Por quê? Porque eu tive a sorte, não sei se foi a sorte, né? A necessidade de quase nascer nessa casa espírita. Porque minha mãe, grávida, então se eu tenho 47 anos hoje, minha mãe grávida, ela frequentava já essa casa espírita. Então eu ia tomar passe na barriga da minha mãe, na nossa salinha, né? E aí, o que eu pensei nesses breves segundos que eu estava aqui, quando perguntaram se eu poderia fazer a palestra? Eu falei assim, eu vou falar sem nenhum tipo de pretensão, achar que eu sou importante, mas a minha trajetória na casa espírita, por quê? Porque eu já passei por muitos lugares, muitas reuniões, muitas salinhas, eu vou dizer, laboratórios de aprendizado, e aí eu acho que vai ser mais fácil e claro passar a minha experiência pessoal, mais uma vez, sem nenhuma pretensão, porque Marcelo tá aqui, me conhece, às vezes ele olha assim, como é que você vai lá para frente falar, hein? Amigo, né, tem essa intimidade, e aí gosta de jogar na cara da gente que a gente não é tão bom assim, nem tão merecedor de estar aqui na frente. Mas o Espiritismo mais ou menos é isso. Nós não temos nenhum pastor e vocês não são ovelhas. Nós somos o quê dentro do grupo espírita, dessa religião? Pessoas que, de uma certa forma, têm um interesse verdadeiro em se melhorar e, a partir disso, opa, você está querendo melhorar? Tá, então vamos lá na frente e vamos falar um pouquinho da sua experiência, do que você já leu, do que você já aprendeu, porque acho que dividir isso é bom, sem nenhum tipo de crítica a outras religiões, onde você tem alguém supostamente preparado, né, iluminado, para passar informações. Então, 48 anos atrás, minha mãe veio aqui, e isso é legal quando eu falo, por quê? Porque vocês, muitas das vezes, como a moça ali, chegou a primeira vez, e parece que chegou aqui, como eu, caí de paraquedas para fazer a palestra de hoje. Mas, na verdade, não é bem assim. Você já está há quanto tempo vindo aqui? Porque 20 reuniões segunda-feira, eu vejo você 20 reuniões aqui. A primeira vez, seu nome? Primeira vez que ele chegou aqui, os espíritos já pegam um papelzinho e falam assim, marca um tracinho nele. Chegou aqui, um tracinho nela. Todos nós, quando chegamos numa casa espírita, nós já temos um tracinho marcado pelo plano espiritual. Por que isso? Porque quando a gente entra numa casa espírita, nós já somos cadastrados como pessoas a serem ajudadas e acolhidas dentro desse, aí eu vou dizer, hospital espiritual. Então minha mãe, 48 anos atrás, ela entrou, ela já foi cadastrada. E se a gente voltar um pouquinho, minha mãe só pisou nessa casa aqui porque, de alguma maneira, ela já tinha algum planejamento espiritual para chegar neste centro espírita. As coisas não são por acaso. Eu acho que 20 anos atrás, eu já era espírita, um amigo meu que não era espírita ligou para mim e perguntou assim, ele me chama de Jorge, né? Porque as pessoas aqui me conhecem como Leco. Jorge, eu estou precisando da sua ajuda. O que foi? Terminei com uma namorada e estou desesperado. Eu preciso muito ir num terreiro de macumba. Eu sei que você é do ramo. Eu falei, olha, peraí. Eu sou espírita, nada contra terreiro de macumba, mas eu não entendo nada de terreiro de macumba. Eu nunca fui no terreiro. Na verdade, eu nunca fui em algo diferente da minha casa espírita. Não, mas você bate tambor? Eu falei, não, nunca bati tambor. O centro espírita não tem isso. Mas você conhece os espíritos e não tem medo. Eu falei, quem disse que eu não tenho medo? Eu tenho muito medo. Não, mas vamos comigo lá que você vai me ajudar. Então tá bom, eu vou com você. Quando é que é? Amanhã. Eu falei, pô, já amanhã? Não posso nem me preparar. Não é amanhã mesmo que eu estou desesperado.
E a gente sabe quando a gente está com problemas afetivos, a gente fica desesperado mesmo. Eu falei, lógico que eu vou com você. E aí ele fez lá um agendamento com, acho que Caboclo Pena Branca. E eu ia conversar com o Caboclo Pena Branca. E ele lá com 7 espadas. Estou chutando o nome. Na noite, eu dormi e sonhei que eu ia num local e conversava com um espírito, e o espírito falava para mim pontos bem específicos da minha vida. Quando eu fui lá com o meu Caboclo Pena Branca, qual a minha surpresa? O tema foi idêntico da nossa conversa com o sonho que eu tive. E aí eu já pensei, opa, nada é por acaso. E naquele momento que eu entrei neste, que eu vou chamar de terreiro, né? Não sei exatamente qual é o nome que dá, eu saí de lá outra pessoa, muito mais leve, muito mais tranquilo. Ele não resolveu o problema afetivo dele, mas eu, de alguma forma, caí de paraquedas lá e saí bem diferente. Já com a minha experiência dentro do nosso centro espírita, o que eu percebi? Eu participei de uma reunião de desobsessão e um espírito que estava me prejudicando, naquele momento ali, foi doutrinado pelo próprio Caboclo Pena Branca e saí com muito menos problemas psicológicos do que quando eu entrei. O que eu quero dizer? Às vezes, nós somos levados para alguns lugares porque existe um planejamento. Quando a gente entra por aquele portão, acreditem, existe algo que nos convida, mesmo que a gente não perceba objetivamente. Vamos imaginar que todos nós temos antenas de percepção. Chico Xavier tinha lá aquela parabólica apontando para o satélite. A gente às vezes tem só aquela anteninha com bombril, quem é mais velho sabe o que eu estou falando, né? Que precisa mexer, aí pegou, não pegou. E às vezes a gente não tem essa percepção toda. Mas todos nós temos uma certa percepção. E quando a gente está passando, deve ter uma luz bem, aquelas luzes de neon, sabe? Que chamam bastante. E a gente não percebe com os nossos olhos físicos. Mas tem alguma coisa aqui. E aí daqui a pouco a gente entrou e a gente se sente em casa. Por quê? Porque já fomos convidados lá atrás, na noite anterior, no mês anterior. Antes de encarnarmos, já fizemos lá o nosso plano reencarnatório e ali dizia, meu filho, você vai precisar frequentar uma religião e pelo que a gente está vendo aqui, na sua personalidade desta vida, você vai cair muito bem dentro da religião espírita. Então a casa espírita é um local onde vai absorver, vai acolher e vai, de alguma maneira, suprir algumas necessidades que nós temos. Todo mundo tem essa necessidade de casa espírita? Não. Quantas pessoas vão passar, em vez de entrar aqui, vão entrar na nossa igreja evangélica ali na frente? E, de acordo com a necessidade especial, vai continuar lá e vai cumprir exatamente o planejamento da vida dela, porque era ali o espaço dela. Ou numa igreja católica, ou num terreiro, ou num qualquer outro tipo de templo religioso. Então é mérito ser espírita? Não. Mas, de alguma forma, é uma graça de Deus que nos dá. Por quê? Porque, às vezes, ele é questionador. Se não tiver resposta, esse cara não vai parar em religião nenhuma. Manda para o espiritismo, porque lá nós temos respostas. Ele não quer questionar, ele quer viver uma vida mais tranquila, com louvor, com graça. Manda para outra religião. E aí cada um. Eu gosto de fazer o exemplo. Todo mundo quer trabalhar na Google, né? Porque trabalhar na Google, os caras têm uma ping-pong no escritório, mesa de sinuca, uma quadra de basquete. Imagina eu, com todos esses chamamentos tranquilos, só faltava ter uma geladeirinha com cerveja, porque aí você não trabalha nunca. Todo mundo é capaz de trabalhar no Google? Não. Porque tem gente que vai ficar jogando basquete o dia inteiro, e aí 5 minutos finais é um gênio e vai produzir como nenhum outro. E entregou o trabalho dele, resolveu. Mas tem gente que vai precisar de um chefe chato,
horário de entrada, horário de saída. Porque se não for assim, não rende. Então, cada um vai ter uma religião ou nenhuma religião de acordo com as suas necessidades. E aí, voltando, 48 anos atrás, minha mãe entra dentro de tudo isso que a gente falou, que não era por acaso, dentro de uma casa espírita. Entrou com a barriguinha dela, grávida. Será que começou aí? Não. Por quê? Porque quando a gente entra aqui, mais uma vez, já existe esse planejamento, muitas das vezes, Marcelo entrou e os espíritos viram, olha só, tá vendo? Ele não entrou sozinho, ele entrou com um colega da espiritualidade. E esse colega da espiritualidade dele, um espírito que acompanha ele, não gosta muito do Marcelo, porque o Marcelo, 8 encarnações atrás, era um religioso bem complicado e causou sérios danos a esse amigo, e até hoje ele não perdoou o meu amigo Marcelo. Ok. Vamos tentar conversar com ele? Ó, impossível. Esse espírito, de jeito nenhum, vai ouvir alguém aqui. Por quê? Porque ele não consegue nem ouvir o que nós estamos falando. Esse espírito é como se ele estivesse focado num canal, sintonizado num canal de televisão, onde qualquer outra emissora não consegue passar na televisão. Ele só está querendo ver canal 2. E os espíritos estão lá no canal 11. Como é que a gente vai fazer para conversar com esse espírito que está junto do Marcelo e que precisa não perdoar porque o Marcelo precisa se libertar dele? Não é a questão do Marcelo. Ele precisa se libertar desse ódio. Ah, já sei. Vamos levar ele numa reunião mediúnica. Ele, nessa reunião mediúnica, vai chegar bem perto de um médium. Esse médium vai sentir esse espírito, vai falar o que esse espírito está querendo falar, e quando esse médium ouvir, esse espírito vai ouvir também o que o doutrinador está falando. E aí, esse nosso companheiro chega lá, eu estou com ódio do Marcelo é um miserável. Aí começa, fala, não, eu não quero saber esses podres do Marcelo, eu conheço o Marcelo. Eu quero saber você. E aí, daqui a pouco, esse espírito, ah, beleza, são 8 encarnações que eu já estou perseguindo o Marcelo, né? Eu não aguento mais. Realmente eu estou sofrendo demais. É muito tempo que eu perdi com aquele miserável. Eu não quero mais odiá-lo. Ah, você está querendo dizer que não quer mais odiar, porque na verdade você está vendo que o Marcelo não é mais aquele Marcelo de antigamente, né? Ele mudou. E aí você já começa a ver que o Marcelo não é mais aquele Marcelo de 8 encarnações atrás. E aí daqui a pouco, esse espírito aceita, como um passe de mágicas, voltar e reencarnar como filho do Marcelo. Já pararam para pensar que a nossa história no centro espírita, às vezes começa no plano espiritual, onde nós lá começamos a escrever a nossa história reencarnatória e, de alguma maneira, estávamos muito mal e agora a gente reencarna dentro de uma casa espírita que já iniciou o processo de acolhimento anos e anos antes da gente nascer. Anos e anos antes da gente entrar na casa espírita. Então, casa espírita, reunião de desobsessão. É assim que funciona. A gente chega com os nossos problemas, cadastrou, por isso que eu falei, bota um tracinho aqui do lado do Marcelo quando ele entrou. Por quê? Vamos vasculhar a vida do Marcelo, sem nenhum tipo de fofoca, porque a gente acha que os espíritos são fofoqueiros. Não, não. Por quê? Porque tem lá seus problemas, a gente pode ajudar o Marcelo. Quando você vai no hospital, claro que estou falando no hospital sem aqueles planos de saúde relâmpago, que em 3 minutos é virose, vai embora e acabou. Com um médico bom, ele não fica horas com você conversando, querendo saber do seu passado, o que aconteceu, para entender a solução do seu problema? É assim que acontece no plano espiritual e assim que acontece na casa espírita. Então, quando a gente entra aqui, o projeto já iniciou. E às vezes iniciou dentro de uma reunião de desobsessão, onde vamos nascer com planejamento para voltarmos ao tratamento na casa espírita. E aí,
A criancinha com 2, 3, 4 anos. Olha que maravilha. Nada melhor do que você continuar o trabalho de evangelização, porque o projeto de vida nosso é o crescimento em 2 áreas, a área intelectual e a área moral. A área intelectual, a gente está por aí estudando, fazendo nossas coisas, e a área moral, vamos, na maioria das vezes, mais uma vez, a maioria das vezes necessitar de uma religião. Nem todo mundo precisa. E a evangelização é o passo número 1 para iniciarmos esse processo de amadurecimento espiritual. E a Casa Espírita oferece isso. E aí, aquele espírito que já foi doutrinado na reunião de desobsessão, criancinha já está aqui ouvindo falar de Paulo de Tarso, de Jesus, dos bons espíritos. Terminou, vai lá tomar o passe. O que é o passe? Vocês já viram religiões do Oriente, onde você tem diversos pontos de energia chamados chakras? O Espiritismo não inventou isso, gente. Isso já é muito antigo. Então todos nós chegamos mais ou menos desequilibrados aqui, e o passe é uma espécie de doação fluídica e reorganização desses centros de força. E aí a criança às vezes está cheio de problema, chegou lá, tomou o passe, bebeu uma água fluidificada, ouviu falar de Jesus, a semente foi plantada. Daqui a pouco, cada um no seu tempo, ela vai germinar. E é isso que a gente precisa entender. É um processo. A Casa Espírita não é cheguei aqui, deu 3 dias, não melhorei, não curei, a minha ex-namorada não voltou para mim, não serve, eu vou para outro lugar. Isso é mágica, gente. Ou a gente olhar, sem nenhuma crítica, olhar no poste, traga a pessoa amada em 3 dias. 3 dias úteis, porque não especifica, né? Porque às vezes está no carnaval, é só depois do carnaval. Então a gente tem que saber exatamente como é que funciona isso. E o Espiritismo não tem isso. Por quê? Porque é um processo de algumas vidas, às vezes. E a gente quer rapidinho resolver. Passamos da evangelização, outra coisa. Você lembra, né? Fizemos a nossa mocidade juntos, né? Isso tem o quê? 30 anos? Mais, né? Não, é ele ali. O senhor, eu ainda não tenho a sua idade para fazer. Então tem uns 40 anos que a gente... Não, mais de 30 anos. Mocidade, olha que coisa maravilhosa a mocidade para um jovem de 14, 13, 15 anos. Está sentado com jovens da mesma idade e que estão dispostos a entender um pouquinho mais do plano espiritual, da espiritualidade, de uma vida mais transcendental. Quando a gente pega hoje em dia, a gente vê por aí jovens querendo esse tipo de respostas. Hoje em dia, os jovens estão querendo o quê? É Instagram, quero mostrar que eu sou mais bonito, que eu sou mais rico, né, que eu tenho um celular melhor, mesmo que eu tenha que alugar esse celular por um dia só, gastar uma fortuna, mas para ir para a festa com um iPhone lá, sei lá qual número. E aqui na Casa Espírita, esses jovens são os mesmos, que acham que chegou aqui é diferente, mas a abordagem aqui, a conversa, a discussão é outra. Semente. A gente tem que jogar sementes. E a mocidade é o tempo inteiro jogar semente. Às vezes é fácil, é chato, porque chega lá um cara falando de respeitar pai e mãe. Pô, meu pai é chato demais. Calma que ele vai virar pai e vai entender que o pai não é tão chato assim. Mas antes de ter pai, ele vai achar que o pai é chato realmente. Mas, de alguma maneira, vai receber esse incentivo, esse impulso para pensar diferente. E no momento certo, vai germinar, vai se modificar. Então a gente tem que entender que quando a gente chega numa casa espírita, existe uma estrutura que funciona e que começa lá da base. E quando a gente volta um pouquinho dessa base, começa do plano espiritual. Porque quem está em casa, quem chegou aqui a primeira vez, acha que o centro espírita é uma reunião pública. Quando a gente chega, vê alguém, vai lá tomar o passe, tomar água fluidificada e volta para casa. Não, não é. E quem tem um pouquinho mais de percepção mediúnica, coisa que eu não tenho, infelizmente, ou felizmente, né? Porque às vezes você é tão medroso, você acaba, se tivesse, você ia no primeiro dia ir embora, nunca mais ia voltar.
mas enxerga isso aqui como um hospital. É um hospital, onde existem leitos, atendimento médico, atendimento fluídico. Enquanto nós estamos aqui, já tem espírito. Aqui, ó, o estômago do Marcelo. Oh, meu Deus do céu, como tá mal. Dá um passe aqui, limpa aqui, faz aquilo. Diga para ele assim, meu filho, maneira, relaxa, com aborrecimento. Enquanto a gente está aqui, eles estão trabalhando. Atendimento médico, é a triagem do hospital. E vão ter aqueles que falam assim, opa, esse aqui tá sério, hein? Não deixa ir embora, não. Essa noite, traz ele aqui em espírito que a gente vai continuar o tratamento. Ou vocês acham que chega em casa, acabou? Não, não acabou. Vai dormir, voltou para cá, fica lá num leito, trabalha, e aí no outro dia acorda estranho. Eu sonhei que eu estava na casa espírita. E quantas vezes a gente vê diversas pessoas falando e contando detalhes que, mais uma vez, não são objetivos, mas de alguma forma tem lá características bem interessantes que vão condizer com a realidade espiritual daqui. Um jardim, e aí eu tomei um suco, aí a pessoa às vezes já está começando a lembrar de uma água fluidificada que também existe no plano espiritual. Cirurgias que acontecem no perispírito, que é o nosso corpo espiritual, e que vão refletir a saúde em algum tempo depois no nosso corpo físico. Entendendo a importância que existe quando a gente busca a espiritualidade? É muito importante isso. E quanto mais a gente vê quando a gente se afasta dessa realidade metafísica, mais a nossa vida vai perdendo sentido. E a gente vai achando que está bem, que está feliz, que está com saúde, e aí daqui a pouco estamos no psiquiatra, né? Estamos no médico, qualquer outro tipo de medicina, porque meu estômago está com problema, né? Eu estou com pressão alta. É só má alimentação? Muitas vezes não. É porque o nosso pensamento precisa estar aberto para todas as direções. Ciência e espiritualidade. E muitas das vezes a gente foca só na questão material. E a casa espírita, ela nos traz para pensarmos exatamente que existe uma outra realidade. Vamos continuar? E aí, o tempo passou, eu cismei que eu tinha que desenvolver mediunidade. Com 18 anos de idade. Você é um garoto. Não, mas eu acho tão importante desenvolver mediunidade, porque isso, porque aquilo. E aí eu perturbei tanto a presidente da época, que era a Sara. Então tá bom, vem aqui para a reunião mediúnica. E aí eu comecei a fazer parte da reunião mediúnica. Isso é interessante falar, porque muitas das vezes a gente sente alguma coisa, a gente vê alguma coisa, a gente tem alterações de humor, e isso pode ser um indicativo, tá, de mediunidade. Mas quer dizer que a gente tem que vir disciplinar, trabalhar mediunicamente? Não. A porta de entrada, geralmente, é a reunião pública. Continuem trabalhando, lendo, estudando, que naturalmente essas questões vão se ajustando. Muitas das vezes não se ajustam. O que o espírita maduro faz? Aconselha, vai no psiquiatra. Porque às vezes a gente está com algum problema e tem que resolver primeiramente na questão física, na medicina normal. E em paralelo a isso, vamos trabalhar também a sua antena. Porque às vezes a antena não é aquela com bombril, é uma anteninha que precisa de um direcionamento melhor e aqui na Casa Espírita vai ajustar isso. Então, treinamento mediúnico é isso. Porque a gente acha que o médium é evoluído. Não, o médium não é evoluído. O médium geralmente é desequilibrado. E esse desequilíbrio, ele muitas das vezes é porque ele tem uma antena e quando está no velório ele chora mais do que a viúva. E quando está no futebol, ele está mais alegre do que o torcedor mais fanático, porque ele capta todas as energias e às vezes é muita energia que ele tem que lidar e ele não consegue equilibrar isso. E numa casa espírita, direciona, disciplina, chega na casa de alguém, nossa, como eu me sinto mal na casa dessa pessoa. Você começa a aprender a domar
a dominar, né? A disciplinar esse tipo de percepção. Não, a gente fica um chato. Não, na casa de fulano eu não vou. Por que não? Porque eu me sinto muito mal. Eu sinto uns arrepios, um calafrio. Não, na outra vou não, porque dá uma irritação quando eu vou na casa. E aí eu fico em casa, um monge budista, por quê? Porque eu não posso mais frequentar casa de ninguém. Reunião mediúnica nele. Aprendeu. É para todo mundo? Não. Tem gente que vai querer, tem gente que vai necessitar, mas não é para escolhidos iluminados. E, de alguma forma, eu vim para cá sem ser nenhum tipo de iluminado e comecei a trabalhar essa minha antena. Eu estava fazendo vestibular. Leco, toma aqui uma caneta e um papel, porque eu estou vendo um espírito atrás de você querendo escrever. Eu falei, não tem ninguém não, tia. Não estou sentindo nada. Não, mas vai. Eu falei, não, olha, eu não sinto nada. Eu estou aqui, não sei nem porquê. Já estou até quase querendo desistir. Vai, acredita. Tá bom. Eram 15 pessoas, cada um com o seu papel e o seu lápis. Vamos agora para a aula, para o momento prático da reunião mediúnica, e vocês vão escrever alguma coisa, tá bom? E eu pensei, o que eu vou escrever? Eu vou fazer vestibular, né? Eu vou tentar treinar para a redação do vestibular, já que eu não tenho nenhum tipo de antena. É da minha cabeça mesmo, e aí eu escrevi um texto. Quando a primeira pessoa começou a ler o texto que ela fez, eu falei, opa, é igualzinho o texto que eu fiz. Não na forma, mas no conteúdo. Era o mesmo assunto e esse assunto não tinha sido comentado durante a reunião. A segunda pessoa, a mesma coisa. De 20 pessoas, 12 escreveram sobre o mesmo tema. Ali eu falei, eu sou médium. Mas como saber o que é meu e o que não é meu? Não faz diferença. Não faz diferença. A gente lê, serve para alguém? É útil para alguém? É bom? Precisa saber se é meu ou do espírito? É importante a gente trabalhar mediunicamente, disciplinar? É, porque a reunião mediúnica faz isso. Mas todos nós, de alguma forma, temos mediunidade sem saber. Eu estou conversando com alguém e daqui a pouco um espírito pergunta do pai, pergunta do pai. E aí, como é que está teu pai? Ah, não está bem. E aí daqui a pouco o assunto envereda por um lado. Por quê? Porque naquele momento alguém me soprou. Isso é mediunidade. E a gente precisa saber que, de alguma forma, todos nós somos mais ou menos médiuns. E que a gente não precisa saber disso. Se é meu, se é do espírito. Perguntou do pai? Está precisando de alguma coisa? Posso colocar o nome dele na casa espírita? Posso fazer uma oração? Como é que está tua mãe? Como é que ela está lidando com isso? Aí você tenta ajudar. Pode ser seu, pode ser do espírito, mas nem sempre o mundo é tão belo assim. Às vezes a gente vai perguntar de uma pessoa e vai causar uma bomba na festa que a gente está. Por quê? Porque não era para tocar nesse assunto e a nossa antena está lá focando no fofoqueiro do mundo espiritual. Então a gente precisa, nesse momento também, nem sempre a gente vai. E aí eu falo isso, é interessante porque às vezes a gente sabe que vai dar rolo, mas a gente pergunta. Precisa? Vou colocar lenha na fogueira? Não precisa. Por que eu estou falando isso? Porque a casa espírita, de alguma maneira, e o trabalho mais importante da casa espírita, como a gente falou aqui no início, é a evangelização. Então eu posso ter minha mediunidade de qualquer forma, mas se eu não tiver a evangelização, eu vou estar lá sempre focado com os espíritos ruins e causando drama na família dos outros, na vida dos outros, na minha vida, na minha família. Por quê? Porque eu sintonizei no canal errado. E o espiritismo, de maneira única, sintoniza com o cristianismo. Então, Casa Espírita é um templo cristão. Se nós abandonarmos Jesus Cristo, o espiritismo não mantém-se de pé. Então, quando a gente vai falar sobre desobsessão, quando a gente vai falar sobre evangelização, quando a gente vai falar sobre mocidade, quando a gente vai falar sobre reunião mediúnica, é evangelioterapia.
E para continuar nesse tema de evangelioterapia, mais um grupinho que eu trabalhei aqui. E até hoje eu continuo, graças a Deus. Reuniões de tratamento mediúnico. Que a gente gosta de falar de tratamento, mas que não existe isso. Porque parece que a gente chega aqui, eu estou com um problema seríssimo de saúde, Dr. Fritz abre minha barriga, tira o tumor, aquela coisa horrorosa que eu via na televisão, né? Meu Deus do céu, o que é isso? Nossa casa espírita, e a maioria das casas espíritas, não trabalham desta maneira. Por quê? Porque o projeto é evangelização. Então a gente chama aqui de evangelioterapia. Você chega com o seu problema físico, senta, vai conversar com alguém, esse alguém, de alguma maneira, vai tentar colocar aquela semente que vai despertar a sua saúde inicial espiritual e dentro dessa matriz espiritual vai se transferir para o corpo físico. Como assim? Não é mais fácil você resolver o corpo físico? Tira lá a doença? Ah, ok, a gente tira a doença. Mas quem está causando a doença? Ah, quem está causando a doença é minha culpa, que eu falei isso, nunca perdoei essa pessoa. Opa, daqui a 2 anos volta lá a minha úlcera, meu tumor, meu sei lá o que for. Por quê? Porque eu, como espírito, sou uma máquina geradora de problema em algum ponto específico do meu corpo. E se eu não resolvo essa minha característica, essa minha culpa, esse meu drama, eu não vou conseguir resolver o meu corpo físico. Então, quando a gente vem aqui numa reunião de quinta-feira, por exemplo, uma reunião de terça-feira, aí eu falo essas datas assim, porque às vezes, opa, eu tenho um problema, eu gostaria de participar. No final, conversa com alguém. Ah, eu não estou legal. Como é que é quinta-feira? Quinta-feira é problema emocional, terça-feira é problema físico. Para a gente entender que nossa casa espírita tem essas reuniões específicas. E aí você vem, vai tomar o seu passe, sua água fluidificada, conversa, daqui a 10 reuniões, acredita, não estou mais com aquela mágoa toda da minha mãe, do meu pai. Somado a isso, olha que coisa maravilhosa, o pessoal vai embora e o grupo sobe, quando eu digo grupo, o grupo de trabalhadores da casa, sobe e faz o quê? A desobsessão. Marcelo, minha cobaia hoje, veio com quem? Com 3 colegas espirituais que querem prejudicá-lo. Dessa vez, da vida passada, hein? Dessa vez é mais próximo. Subiu. Quem conversou com o Marcelo? Ah, fui eu. Como é que ele está? Ah, o Marcelo está ótimo, está bem, está muito equilibrado. Então vamos agora para a última parte da nossa reunião. Aí vem o colega do Marcelo. Ele está bem nada. O Marcelo não presta. Aí começa a contar os podres. Fala, não, para com isso, o Marcelo é um cara legal. Aí daqui a pouco, não, na verdade o Marcelo mudou realmente. Esse colega do Marcelo é doutrinado. Quando eu falo isso, aí, não precisa ficar com vergonha, com medo, porque não é bem assim não. Ninguém vai contar o podre de vocês lá em cima não, né? A gente nem sabe quem é o espírito. A gente não precisa saber que é do Marcelo. Estou falando só para ser didático. Imagina, eu não volto nunca mais. Vou chegar, vão subir e contar meus podres lá em cima. Eu não quero isso. Não é assim que funciona. Chegou, sem saber que é do amigo do Marcelo, vai dizer, vai ser acolhido. Aí o Marcelo volta na outra semana, um pouquinho mais leve. Por quê? Porque um daquele que estava nesse ombro aqui, já não está mais. Agora ele já está até bem. Aí daqui a pouco é do outro ombro que estava lá. Aí daqui a pouco é o que estava nas costas. Por quê? Porque o Marcelo é maravilhoso, é bonzinho, merecedor? Não, porque esses companheiros do Marcelo não aguentam mais sofrer. E quando eles entram aqui, eles são acolhidos. Isso aqui é um hospital. E quem ganha com isso? A gente que veio para cá e que fica mais leve. Mas se o Marcelo não fizer aquele trabalho de evangelioterapia, no outro dia, chega o quarto elemento e fala, opa, abriu uma vaga aqui. Ó. Por quê? Ele continua fazendo aquilo tudo que a gente gosta. É um trabalho sério e que depende do nosso comportamento, da nossa transformação. Por isso que não existe mágica. Ah, eu vou para a religião tal, que chega lá, eles tiram na marra o espírito. Ok. Quanto tempo esse espírito vai ficar encarcerado? E quando ele sair? Vai voltar um doce, porque é assim que funciona, né? Volta muito pior. A gente tem que tratar. E espiritismo, a casa espírita, eu vou repetir muito isso hoje aqui, é o hospital.
Para não alongar demais, que eu já falei muito, uma coisa que é extremamente importante, e muitas das vezes a gente fala pouco, são os trabalhos assistenciais da casa. Então, quando a gente vê toda uma comunidade aqui muito necessitada de alimentos, de cobertor, de leite, as mãezinhas que são muito jovens, que precisam de pré-natal, há quanto tempo essa casa... Então, se nós temos aí 68 anos de existência, são 68 anos que a comunidade é acolhida de alguma forma aqui. E sem nenhum tipo de grande alarde. Até lá a distribuição dos alimentos, as famílias entram, todas ficam sentadinhas, recebem, aí toma água frutificada. Ah, não estou bem, toma passe. Acontece também porque a gente acha que o espiritismo é só do outro lado da vida, que é muito fácil, né? Eu chego do outro lado da vida, doutrino do espírito, vai com Deus, meu filho, eu nunca mais volto, que é chato esse espírito. Mas o plano material, não gosto de trabalhar não, por quê? Porque na outra semana esse cara volta de novo com o mesmo problema. O espírito não volta mais, às vezes. Se libertou, reencarnou. Então a gente tem que trabalhar também. E a casa espírita tem esse trabalho que é extremamente importante, de acolhimento material. Somente hoje em dia. A gente chega às vezes segunda-feira aqui, tem lá o grupo de jovens, né, que poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Estão lá, passando aqueles catadores de lixo. Vão tomar sopa com a gente aqui. Opa, estou 8 horas sem comer, 12 horas sem comer, 3 dias sem comer. E estão lá, fazendo a refeição dele, às vezes a única do dia, porque alguém se dispôs a vir fazer uma sopa. E quando a gente está fazendo a sopa ali, o que você acha que está acontecendo? Nossos coleguinhas da espiritualidade estão ali fazendo sopa com a gente? Estão lá assim, ó. Qual interesse o Marcelo tem em fazer essa sopa? Mas daqui a pouco, de tanta sopa que a gente faz, Marcelo está 3 anos fazendo sopa, hein? Aí daqui a pouco, eu queria uma vaga para fazer sopa aqui também. Entenderam como é que as coisas modificam? Mas não é de um dia para o outro. Então, para a gente encerrar, casa espírita, é isso que a gente está vendo aqui. É um local onde a gente senta, a gente ouve, a gente fala, são grupos de estudo, nós somos acolhidos fisicamente, espiritualmente, e local de fazer amigos. São amigos de 40, de 50 anos, amigos que começaram em vidas passadas, de reencontro de amigos, que fizemos planejamentos quantas vidas atrás, e nessa gente, estamos começando a entender qual é o funcionamento, e agora é a hora realmente da gente trabalhar junto em nome do bem. Então, se alguém tinha dúvida do que é a casa espírita e continuar, volta, continua a frequentar, continua a criar laços. E aí, daqui a 1 ano, eu vou perguntar para vocês, e aí, valeu a pena? Valeu. Obrigado, pessoal. Tirar a máscara. Eu falo um pouco baixo, mas vou ver se melhora aqui. Irmãos, quantas vezes já se perguntaram ao final do dia: o que fiz hoje para a minha melhoria, para a minha mudança? Quantas vezes já se perguntaram ao final do dia: o que posso fazer melhor amanhã? O que devo deixar de fazer amanhã? A vida, a reencarnação, é uma dádiva que o Pai nos dá, através da sua grande misericórdia e seu grande amor por nós. Precisamos aproveitar todos os dias essa oportunidade. Muitos irmãos imploram pela sua reencarnação e não têm ainda essa alegria. Valorizem-se e se esforcem para essa mudança. Sei que é difícil, mas perguntem-se: o que vocês gostariam que fizessem a vocês? Coloquem-se sempre no lugar do outro, que, aliás, não é simplesmente o outro, é o nosso irmão. Muita paz e amor do Mestre, um amigo trabalhador.
Bem, agora vamos passar para a segunda parte, que é a parte do passe. Antes disso, vamos à prece final. Vamos fechar nossos olhos e levar nosso pensamento ao plano maior. Mestre Jesus, amigos, mentores da Casa de Pedro e Nair, agradecemos esta noite de oportunidade de aprendermos o ensinamento de nosso Mestre. Que possamos estar caminhando e pondo em prática tudo o que se falou. Não deixar só na teoria, mas executarmos toda a caridade que for possível para o nosso irmão, pregando sempre o amor ao próximo. Mestre Jesus, ilumine a todos necessitados, abandonados ao relento, em hospitais, em sofrimento, que possa derramar sua luz a todos que estão precisando de ajuda e aqueles também que ajudam nessas missões. Agradecemos mais uma vez. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Dois recados que nós temos aqui. Um é, como se falou, da necessidade da cesta básica e da necessidade sempre da contribuição de quem tiver essa possibilidade de doar qualquer gênero não perecível para a formação da cesta básica. A casa fornece essa cesta básica, mas sempre contamos com a contribuição de todos que têm a possibilidade de fazer. Isso é muito importante porque o número de necessitados que vem à casa aumenta a cada dia. Pedimos também a quem tiver a possibilidade de fornecer leite em pó instantâneo, aquele de sachê, que a gente também fornece para as crianças em amamentação ou de necessidade ainda do leite, que não tem essa condição. E quem quiser, quem já é, tudo bem, mas quem não é e quiser se tornar um associado da Casa de Pedro e Nair, existe na secretaria, e com quem quiser tirar uma dúvida, tem o pessoal do apoio, de se tornar um associado da casa. Preenche, leva o papel para casa, preenche esse papel, traz e a pessoa passa a ser um associado, porque a casa ela tem a parte espiritual, a parte material de ajuda, mas precisamos sempre da ajuda de vocês por causa da parte física da casa, que ela tem que se manter. Como qualquer outra casa particular que tenha, você precisa da ajuda para esse fornecimento dos bens que são nos dados. Então, desde já agradeço a todos. Quem estiver se sentindo bem, quiser voltar para a sua casa, que faça e vá em paz. Quem ficar necessitando do passe, que aguarde em silêncio, porque os trabalhos continuam sendo feitos na casa, no salão, tá bom? Então fiquem com Deus, uma boa noite a todos e vão em paz, que Jesus acompanhe vocês.